My Dragon System, capítulo 399, O Grande Mago de Fogo. O som de uma tormenta vindo em sua direção foi ouvido por todos, e logo puderam senti-lo também no solo. Devido à área aberta em que estavam, não demorou muito até que avistassem o que estava vindo em sua direção. Na área sombria pela praga, logo acima da colina, estranhas criaturas parecidas com porcos gigantes podiam ser vistas correndo em sua direção, embora nem todos fossem de cor rosa, já que manchas roxas podiam ser vistas em todo o corpo, mostrando que estavam infectados pela praga das sombras. Suas costas estavam cobertas de pelos afiados como navalhas projetando-se como um porco-espinho. Quando chegaram ao pico das colinas, todos começaram a fazer algo estranho. "O que eles estão fazendo?" Flynn perguntou. "Oh não", respondeu Marta. "Prepare-se rápido, eles chegarão a qualquer segundo." Os outros se prepararam como Marta disse, mas os alunos ficaram confusos. A colina estava a cerca de 150 metros de distância, e a velocidade deles não era tão rápida. Mas quando chegaram ao topo da colina, de repente começaram a dobrar suas cabeças para baixo, imitando o formato de uma roda. Isso fez com que os pelos afiados como navalhas da parte superior do pescoço ficassem à mostra e escondessem completamente a única parte que seria menos mortal em seus corpos, a barriga ainda de cor rosa. Então, quando eles tombaram sobre a colina, a velocidade aumentou significativamente, como um pneu afiado como uma navalha. Cerca de 50 animais estavam vindo para lá. "Vocês lidam com as criaturas, Bliss e eu iremos limpar a terra", Lenny gritou. "Espere, você não vai ajudar?" Wendy disse um pouco assustada com a besta vindo morro abaixo. Ela pensou que talvez eles encontrassem um grupo de criaturas, mas não tantos logo assim que pisassem nas terras infectadas. "Se derrotarmos esses e limparmos a terra novamente, apenas mais virão. É melhor limparmos a terra o mais rápido possível e sairmos daqui", Lenny respondeu. Bliss e Lenny rapidamente correram atrás do grupo e começaram a desenhar círculos mágicos sobre a terra em certas áreas. Uma vez que essa etapa foi realizada, eles poderiam colocar a solução especial que havia sido criada e lançar um feitiço para espalhar a solução o mais longe possível. Ainda assim, mesmo para gênios como eles, levaria algum tempo para desenhar os círculos. "Oh, certifique-se de que aqueles porcos não passem por você", Bliss disse. "Se eles conseguirem e arruinarem o círculo, teremos que começar tudo de novo." Harry puxou suas duas espadas. Kyle preparou sua corrente e peso, enquanto Marta trouxe seu arco mais do que impressionante de nível rei. "Não se preocupe, só existem bestas de nível básico", explicou Harry aos dois jovens, que pareciam chocadas e ainda não tinham se movido. Embora a sombra os faça parecer mais fortes, seu poder está em um nível intermediário. Embora as palavras de Harry tivessem o objetivo de acalmá-los, só os deixaram mais assustados. 50 feras de nível intermediário estavam indo atrás deles, e eles eram apenas um pequeno grupo. A maioria dos reinos teria que enviar um pequeno exército para enfrentar tal coisa. Puxando seu arco, não havia flecha dentro. Marta vinha praticando desde que Ray havia mostrado o poder destrutivo que ele era capaz de alcançar com isso, e ela foi capaz de aperfeiçoar sua magia de vento, ao ponto de poder atirar várias flechas. Quando ela soltou a corda, nada além de um som agudo pôde ser ouvido, mas quando os alunos olharam na direção de onde ela havia atirado, os porcos com espinhos começaram a desacelerar instantaneamente, perdendo o ímpeto e tombando pelos lados. Ela estava matando todos eles com um único tiro. "Eu acho que esse é o poder de uma arma de nível rei, hein?", disse Kyle. "Bem, eu terei que fazer isso da maneira antiga." Kyle imediatamente começou a avançar com seu enorme peso sobre o ombro, mas algo estranho começou a acontecer. Depois de serem atingidos pelas flechas de Marta, os porcos com espinhos vindo mais atrás começaram a contra-atacar. Enquanto continuavam a girar como uma roda, eles foram capazes de disparar grandes espinhos pontiagudos de seu corpo. Movendo seu corpo rapidamente, dobrando-o de maneiras estranhas, Kyle foi capaz de evitar os espinhos, mas parecia desequilibrado quase o tempo todo. "Oh meu Deus!", Scarlett disse com uma risada. "Esse ai é bem flexível." "Me sigam!", Harry disse para os alunos enquanto corria para a frente. Eles fizeram o que lhes foi dito e ficaram atrás dele. Usando suas duas espadas, Harry foi facilmente capaz de derrubar cada uma das pontas afiadas que voavam para eles.
Dispare suas flechas, não podemos deixá-los passar, Harry ordenou. E agora Wendy havia finalmente se recuperado e feito o que ele disse. Vendo a habilidade de Harry, ela sabia que ele seria capaz de protegê-los. Os dois alunos, juntos a Kyle e Harry, estavam mergulhados na luta contra os porcos-espinhos gigantes, mas eram muitos, e alguns optaram por ignorar o grupo e seguir em frente. Até mesmo Marta só conseguia disparar suas flechas após uma pausa e se preparar. Eu disse para vocês protegerem os círculos mágicos. Vocês não estão ouvindo? Bliss disse com raiva, como ela podia ver que a maioria do grupo tinha investido, ao invés de formar uma linha defensiva. Dê um tempo para eles, respondeu Lenny. É difícil com pouca gente e principalmente com 2 alunos para cuidar. Não se preocupem com nada, disse Scarlet, enquanto caminhava bem na frente dos 2 grandes círculos mágicos sendo desenhados. Eu vou impedi-los. Os outros ficaram surpresos com suas palavras. Eles pensaram que ela tinha vindo apenas para se divertir. Ela era uma guerreira? Como ela seria capaz de parar os porcos-espinhos restantes? A única coisa que Bliss poderia pensar que funcionaria era... magia. Scarlet disse enquanto estalava os dedos, e 2 pequenas chamas apareceram. Em seguida, jogando os braços para frente, as pequenas gotas de chamas foram para o ar, e quando caíram no chão, explodiram. A pequena gota de fogo se transformou em grandes bolas de fogo, matando um grupo de porcos-espinhos em um instante. Para os que conseguiram evitar o ataque, ela rapidamente atirou bolas de fogo neles. Estava claro, Scarlet não era apenas uma maga comum. Ela era poderosa. Depois de alguns momentos, a batalha chegou ao fim, e todos os porcos-espinhos foram derrotados. Os círculos mágicos foram feitos, mas eles não os ativaram ainda. Embora fosse bastante, eles pensaram que seria melhor coletar os cristais das bestas. Uau! Kyle disse correndo até Scarlet. Então você não é apenas bonita, mas forte também. Não é de se admirar que Ray também seja bom com magia de fogo. Hã? Scarlet disse com um olhar confuso no rosto. O que você disse? Você sabe, magia de fogo. Assim como você, ele pode lançar bolas de fogo. Ele deve ter aprendido isso de você, certo? Kyle respondeu. Mas, eu não entendo. Ray não pode usar nenhuma magia. Fomos testá-lo quando ele era mais jovem em Holland, e eles disseram que ele não poderia usar nenhuma magia. Quando Slivia contou a ela a história de Holland, ela explicou os eventos, ao invés dos detalhes. Na verdade, ela não sabia que Ray havia feito esse teste, e a única razão pela qual ele conseguiu entrar em Holland durante a busca pela parte do ser divino foi que ele poderia estar disfarçado de mago em primeiro lugar. Mas agora, Scarlet não conseguia acreditar e estava olhando para Kyle como se ele fosse um louco. Ele está certo, disse Marta enquanto puxava um cristal do corpo do porco. Não apenas magia de fogo, gelo, relâmpago, magia de transformação, talvez até mais. Isso claramente foi um choque para ela, e estava demorando um pouco para assimilar tudo. E o único que sabia por que ela estava tão confusa era Bliss. Enquanto eles continuavam a extrair os cristais, Marta começou a pensar nas coisas do passado. A última vez que eles viajaram tão longe do reino foi quando estavam em busca da besta estranha, que diziam que uma besta estava matando e comendo todas as bestas da área. Esta foi a outra razão pela qual eles precisaram viajar para a área da Praga das Sombras, porque todas as bestas que estavam localizadas perto do reino simplesmente desapareceram. Mas, aquela viagem trouxe lembranças ruins para ela, pois foi quando Monk foi levado embora. Alguns meses depois, ele voltou, alegando que havia se juntado à Guilda das Trevas. O que aconteceu com você naquele dia, Monk?